Você já percebeu como Deus dá importância às palavras? Veja, quando nós abrimos a Bíblia, nós percebemos uma coisa muito curiosa. Deus, ele não faz apenas obras. Deus, ele fala, ele nomeia, ele revela, registra suas palavras. Talvez essa seja a razão pela qual a Bíblia nos orienta inúmeras vezes a refletirmos sobre aquilo que sai da nossa boca. Hoje eu não quero chegar aqui falando para vocês sobre porque uma palavra é pecado, e também não quero criar nenhuma nova regra. Eu quero apenas fazer uma única pergunta para vocês. Será que nós escolhemos as palavras que nós usamos com o exato cuidado que Deus nos orienta pela sua palavra a termos? Será que quando nós refletimos nas coisas que nós dizemos, naquilo que sai da nossa boca, nós estamos exatamente tomando o mesmo cuidado que Cristo tomou quando ele esteve aqui e fez os seus ensinamentos e conversava com tantas pessoas? Na palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, nós percebemos que a palavra, ela não é algo aleatório, ela não é simplesmente um som, vamos dizer assim. A palavra, ela tem uma grande importância e a gente vê isso em diversos versículos para que nós tenhamos esse tipo de cautela. Por exemplo, quando nós abrimos o livro de Provérbios, ali no capítulo 18, versículo 21, ele declara: a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia também diz ali no livro de Tiago, capítulo 3, que a língua, ela é como um leme, um pequeno membro que pode fazer muita coisa, pois ela o leme dirige o navio para lá e para cá, assim também a nossa língua pode fazer. Efésios capítulo 4, versículos 29, é um texto muito importante que nós precisamos pensar. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Todo mundo que usa esse texto, ele fala que você não pode falar palavrão, que você não pode amaldiçoar, que você não pode isso, que você não pode aquilo. Quando se refere exatamente que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas muitas vezes as pessoas utilizam esse mesmo versículo só até aí, quando na verdade a gente precisa ver o versículo completo. Apenas o que for boa para a edificação, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, além de você não poder sair falando qualquer coisa por aí, o que você fala tem que ser palavra de edificação. Tem que ser palavra que vai conceder graça a quem está ouvindo. Olha só que interessante. Paulo, quando ele traz esse versículo de Efésios, ele não está trazendo nenhuma lista de palavras proibidas. Você não pode dizer A, B, C ou D. Na verdade, ele está trazendo um princípio, que é o cuidado com o que nós dizemos e aquilo que dizemos tem que edificar. Então, às vezes, sabe quando você tem aquelas pessoas que têm um vocabulário ácido? Então, aí, geralmente, esse vocabulário ácido, ele vem com uma desculpa de eu só estou falando a verdade. Ou então, a gente precisa apontar isso como uma forma de melhorar aquela pessoa. Será mesmo? A forma como nós estamos falando, as palavras que nós estamos usando, elas realmente estão sendo usadas para edificação ou elas estão mais destruindo do que construindo? Quando nós abrimos a Bíblia para ver o que como Deus conduz acerca das palavras, a gente consegue encontrar um detalhe muito interessante. Deus, ele atribui também uma grande importância a nomes. Veja, Abrão se tornou Abraão, porque ele, a partir daquele momento, seria pai de nações. Sara, Sarai. Jacó se tornaria Israel, porque significava usurpador, e a partir do momento que ele teve aquele encontro com Deus no meio do caminho,
e Deus o abençoou, ele transformou a sua história, mudando seu nome para Israel. Simão, que era aquele homem impulsivo entre os discípulos, passou a ser chamado de Pedro, porque a partir dali ele estava construindo uma nova história através do apóstolo Pedro. A gente vê também Saulo, que antes de se converter, ele era um perseguidor de cristãos, e a partir do momento que ele se converteu, Deus mudou o seu nome para Paulo. Ou seja, Deus teve um cuidado de fazer certas mudanças que não eram simplesmente estéticas. Na cultura bíblica, o nome significava identidade e as palavras estavam conectadas com a identidade de cada pessoa. As palavras e os nomes falavam de missão, propósito, transformação. Isso mostra para nós que Deus ele não considerava o quesito das palavras que são usadas e que são ditas algo sem importância. Deus tinha um cuidado especial com aquilo que era e que é falado. Depois de nós entendermos como é que Deus enxerga a questão da palavra, como é que Deus conecta palavras e nomes com a identidade das pessoas, eu quero compartilhar com vocês um exemplo para pensarmos e estudarmos juntos. E esse exemplo, provavelmente você já ouviu diversas pessoas falarem, que é a palavra moleque. Olha esse moleque, você já ouviu falar? Quando uma pessoa quer dizer que a criança está aprontando, ou então, puxa, olha só o moleque, como uma criança que consegue se virar sozinha, ou como uma criança que tem muita energia. E na maioria das vezes, quem está usando essa palavra, ela está sorrindo e ela não está falando com o intuito de ofender, mas na verdade ela até quer usar como uma forma positiva dessa palavra. Entretanto, eu acho que é muito interessante a gente dar uma pausa nisso e fazer uma reflexão. O que significa a palavra moleque? Eu já vi algumas pessoas comentarem que moleque, a origem da palavra moleque vem de Moloque ou filho de Moloque, porque nos tempos bíblicos, principalmente ali no livro de Jeremias, fala quando o povo estava se desviando, começou a participar dos cultos pagãos daqueles povos que viviam ali próximo ao povo de Israel. Eles faziam culto ao deus Moloque e ofereciam crianças em sacrifício a esse deus. Aí eu tentei encontrar esse contexto para a palavra moleque e particularmente eu não consegui encontrar. Se você tem a fundamentação teológica disso, ou se você tem a base, a estrutura de onde foi construído isso, compartilha com a gente e eu com todo prazer vou trazer aqui para vocês. Mas nem mesmo nos livros de hebraico e nas minhas pesquisas do hebraico que falam sobre a origem das palavras eu consegui encontrar essa definição. Mas, como uma pessoa graduada em letras e que se preocupa com o estudo da língua, da linguística e tudo mais, eu fui pesquisar a palavra moleque dentro do contexto da nossa língua portuguesa, que é a minha área acadêmica, a minha área de estudos também. E eu encontrei o seguinte: moleque, ele tem origem na Angola dessa palavra como um significado de menino maroto ou menino. Essa origem e esse significado, ele tem mais de 1.500 anos. Por que eu falo mais de 1.500 anos? Porque quando a palavra moleque veio para ser incorporada na língua portuguesa, ela foi incorporada na época colonial, do Brasil colonial, e quando essa palavra começou a ser usada dentro do Brasil, ela passou a ser uma referência na língua portuguesa como meninos escravizados de pouca educação. Efetivamente, toda palavra ela vai passando por evolução e estruturação. Dentro desses 1.500 anos, quando ela foi sendo incorporada à língua portuguesa, ela passou a ter a sua estrutura de significado formada, inclusive fazendo parte dos dicionários. E esse significado, ele se designa principalmente a uma ligação de pessoas com falta de educação, desordem e marginalidade. Ah, mas eu nunca quis dizer isso, Dani. Muitas palavras que as pessoas usam, ela não quer dizer o real significado. E é por isso que é muito importante a gente ter consciência daquilo que a gente fala, como orienta o livro de Provérbios, né, que nós lemos lá no começo.
Por quê? Essa palavra, ela foi incorporada à língua portuguesa e você pode, não precisa ter uma formação em letras como a minha, basta você pegar o dicionário que você tem aí na sua casa, seja o Aurélio, seja o Oasis ou qualquer outro dicionário, e abrir a palavra moleque para ver o seu significado. E ali está escrito, eu trouxe aqui a definição do Oasis, tá? Para vocês entenderem. Origem africana da palavra moleque, e aí vocês estão vendo aqui no vídeo eu coloquei como que se escrevia o moleque dentro da origem africana. Significado: menino mal educado, garoto de maus modos, travesso, atrevido, sem respeito e sem caráter, dependendo do contexto. Perceba um detalhe interessante. Apesar de muitas pessoas usarem a palavra moleque com o intuito de ser uma palavra carinhosa ou com o intuito de um elogio, na verdade, a história da palavra e o significado da palavra continua existindo nos dias de hoje e não é um significado positivo. Eu não quero dizer com tudo isso que é pecado falar moleque, ou então não estou nem dizendo para vocês, não fale mais essa palavra. Esse não é o objetivo, nem meu e muito menos da construção desse vídeo. Eu quero trazer aqui como uma sugestão cristã, que se você quiser trazer uma ideia de um menino que consegue se virar sozinho, de um menino que consegue ser esperto, de um menino que é cheio de energia, você busque vocabulários equivalentes àquilo que é referente ao que você quer classificar. Por quê? Você pode usar como menino alegre, como menino brincalhão, menino cheio de energia, menino curioso, menino que sabe se virar sozinho. Então, por que não dizer exatamente isso? Por que eu tenho a necessidade de usar o vocabulário moleque? Nós temos um idioma riquíssimo. O português, ele é uma língua, apesar de muita gente não gostar, mas ele é uma língua riquíssima que traz milhares e milhares de vocabulários que significam a mesma coisa. Se a gente tem essa possibilidade de usar palavras que são abençoadoras ao invés de trazer uma carga que influencia em identidade, vamos usar palavras abençoadoras. Voltando ao texto de Efésios, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas que saiam palavras que edificam. Usa palavras que substituem. Não vai ser um grande problema. Quando a gente busca a viver conforme os planos de Deus, a gente tem que tentar conhecer a Deus e refletir a identidade dele. Eu admito que muitas vezes eu errei muito em vocabulários. Só que com o passar do tempo, eu vou tentando readministrar aquilo que eu falo para que, assim como em Efésios, eu tenha palavras que edificam. Não só dentro do meu vocabulário, mas também com o meu temperamento, que eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa explosiva, mas, ao mesmo tempo, eu tento diariamente conversar com Deus e pedir para que eu tenha sabedoria para equilibrar tanto o meu vocabulário quanto o meu comportamento. Uma palavra como essas, ela cria identidade. E eu tenho certeza que o intuito de vocês, ao usar a palavra moleque, não é criar para a criança aquela identidade de um marginal, de um sem caráter, de um mal educado, de um menino sem educação. Eu tenho certeza absoluta disso, entende? E aí existe um princípio bíblico que muitas vezes ninguém pergunta. Virou errado falar moleque? Virou pecado falar moleque a partir desse vídeo, a partir daquilo que você está explicando? Não virou pecado, porque a Bíblia nunca criou esse mandamento. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo? Paulo não deixou uma lista de palavras proibidas ali. Ele fez uma recomendação de que os nossos vocabulários sejam de edificação e representem graça. Também não é criar uma regra aonde Deus não criou. O plano principal é lembrar que maturidade cristã também passa por refletirmos a maneira como nós usamos a nossa linguagem. Eu posso falar? Aí eu te devolvo uma outra pergunta. Edifica? Eu queria, a partir desse momento, fazer um convite para você. Na próxima vez que você pensar em dizer
"Ê, moleque", ou então "que moleque", para por um minuto e pensa: essa palavra, ela comunica exatamente aquilo que eu quero transmitir? Se a resposta for sim, você fez a sua escolha conscientemente. Agora, se existir uma palavra que pode ser melhor e que vai transmitir exatamente o que você está refletindo e pensando acerca daquele comportamento, como alegre, vívido, cheio de energia, talvez seja melhor você trocar. Porque Deus, ele nunca desperdiçou uma palavra. Tanto que existe um livro registrado com a palavra de Deus. Então, talvez nós devêssemos também parar de desperdiçar as nossas palavras.